Olá, boa tarde, boa noite e bom dia, porque eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo e ouvir essa instrução. Nesse momento eu quero estar dando informação sobre a continuação sobre o evangelismo. Nós fizemos um vídeo há mais ou menos 2 semanas e as pessoas me pediram para dar continuidade no vídeo. E nesse momento oportuno eu quero trabalhar com vocês, aqueles que me ouvem, esse ensinamento da continuidade sobre o evangelismo. Falei no outro sobre o motivo e por que nós devemos evangelizar, a garantia que nós temos no evangelismo. Se você não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá para você ver e assista esse. Não necessariamente você precisa assistir sequencialmente, você pode assistir esse, que ele vai te dar informação também bastante úteis no seu ministério evangelístico ou no seu grupo de evangelismo pessoal. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as nossas notificações, porque isso vai te ajudar muito. Toda vez que nós estivermos fazendo um vídeo ou uma live ao vivo, vai tocar no seu celular, vai aparecer para a notificação e você vai entrar ao vivo com a gente. Eu quero deixar, nesse exato momento, um texto que fala sobre a incredulidade que a gente encontra nas pessoas que estão no mundo no cujo qual a gente vai evangelizar. Te dou um exemplo. A Bíblia vai nos relatar, através de Paulo, que o Evangelho está encoberto para aqueles que se perdem, para aqueles que perecem, para aqueles que estão andando, fazendo tudo que o mundo oferece. Para esses tipos de pessoa, o Evangelho está encoberto. E quando eu vejo esse texto, meu amado e minha amada, eu começo a pensar como então vou conseguir levar esse Evangelho a essas pessoas que estão com o entendimento encoberto. Porque Paulo vai dar sequência em 2 Coríntios, capítulo 4, que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, ele está dizendo que existe um certo tipo de entidade diabólica, maligna, que cega o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho, ou na verdade para que elas não entendam o que é o Evangelho, o que é as boas novas. E isso serve como um bloqueio para que elas não se convertam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando de uma religião, estou falando de um converter-se àquele que pode dar vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. E então, existe esse tipo de possibilidade. E como é que eu alcanço essas pessoas? E como que eu vou trazer para elas uma revelação de Cristo para que elas compreendam e saiam desse calabouço espiritual que elas estão vivendo? Mateus 13 vai falar sobre a parábola do semeador. Vai falar que Jesus saiu para semear a sua parábola e vai dar 3 tipos de solos que a parábola cai, que a semente cai na verdade, que é o solo pedregoso, o solo entre os espinhos, a beira do caminho e o solo fértil, onde a mensagem encontra-se guarida e produz fruto. Só que quando os seus discípulos vão lhe perguntar: Senhor, como que nós vamos entender? Nós não entendemos nada do que o Senhor falou. Ele disse para eles: olha, para vocês é revelado os mistérios do Reino dos Céus, mas para eles que me ouvem, não é revelado, para que eles não entendam, se convertem e eu os cure. Então o que eu quero te dizer, irmão? Ele vai dar para nós uma explicação muito boa, para nós entendermos esse texto. Ele vai dizer o seguinte, que aquele que escuta a palavra de Deus e não entende essa palavra, Satanás, que é o mundo Deus que segue o entendimento dos incrédulos, vem e tira a palavra, a mensagem do coração dessas pessoas. Então o que eu quero te dizer? Você que vai praticar a mensagem, vai falar sobre a mensagem para alguém, você precisa apregoar a palavra. E a pessoa que está ouvindo a palavra, que está sendo apregoada, deve entender o que realmente você está falando. Porque muitas pessoas ouvem a mensagem. Você ouve mensagem em vídeos, você ouve mensagem em frases de caminhão, você ouve mensagem em sinais, você ouve mensagem em alguma comunicação audiovisual, mas dificilmente você vai entender essa mensagem. Então ele está dizendo o seguinte: aquele que ouve a mensagem e não entende, ela não produz fruto, ela não produz conversão. A mensagem é arrebatada do coração dessa pessoa por um espírito diabólico. E aí nós ficamos meio sem direcionamento. A Bíblia vai nos dizer também que tinha um certo tipo de homem, o eunuco da viúva de Candês, no livro de Atos dos Apóstolos, que quando Filipe chega até ele está lendo o livro sobre Isaías 61, e ele vai perguntar, a Filipe vai perguntar a ele: você entende o que lês? Entende o que lês? Você sabe o que está escrito? Ele vai dizer para Filipe: olha, como que eu posso dizer o que eu entendo se ninguém me ensinou? Então, você que está no trabalho evangelístico, você também precisa ensinar a pessoa sobre a palavra.
Filipe vai ensinar para ele a palavra. Posteriormente, quando ele entende a palavra que está sendo falada, que está relatando sobre Isaías 61, quando vai falar de Jesus, ele entende a palavra, ele crê no Senhor Jesus e ele é batizado. Então o que nós estamos tentando trabalhar? É que as pessoas não têm entendido a mensagem apregoada, não têm entendido aquilo que é falado. Então se você que é um evangelista, ou você que alguém que está falando, fazendo evangelismo, e está trazendo uma mensagem esquisita para as pessoas, que elas não entendem, de maneira alguma elas vão converter. E aí um dos problemas que eu estou dizendo é que o Deus desse século, voltando a 2 Coríntios, tem cegado o entendimento dos incrédulos, pessoas que são incrédulas. Então o mundo é um mundo incrédulo. Eles não acreditam no Deus que nós servimos como cristão, ou que você serve, você vai ensinar essa mensagem. E como que eu resolvo então esse problema da incredulidade? Como que eu resolvo para mim chegar na pessoa, pregar a mensagem e ela entender a mensagem, haver o convencimento do Espírito Santo e haver um arrependimento da parte dela e Jesus salvar? A Bíblia vai nos relatar um texto que está em Marcos capítulo 9, que é um texto muito controverso às vezes, que vai falar sobre os discípulos de Jesus. Jesus sobe até o monte com seus 3 discípulos mais chegados, Tiago, Pedro e João, e os outros ficam no pé do monte. E chega um homem e traz para ele um menino que já tem muito tempo, desde a sua meninice, desde a sua infância, que sofre um certo tipo de possessão diabólica. A Bíblia vai dizer para nós que esse menino tinha ataques suicidas. Por que eu falo que é ataques suicidas? Porque esse menino, toda vez que ele via fogo, ou que ele via água, ele pulava no fogo e pulava na água. E isso logo eu começo a pensar que, para as pessoas que viam, pensavam que ele estava querendo se matar. Mas isso é uma possessão diabólica. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus desce do monte, os saduceus e os fariseus estão concorrendo com os discípulos de Jesus sobre aquela questão. O pai do menino chega para Jesus e fala assim: olha, eu trouxe o meu menino, meu filho doente, para que os seus discípulos pudessem curá-lo, mas eles não puderam. Jesus vai falar com ele assim: cadê o menino? Ele mostra o menino, ele vai falar para Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa, façam. E Jesus vai virar para ele: se você pode crer, tudo é possível ao que crer. O pai do menino não acreditava muito nessas coisas. Ele vai dizer para Jesus: Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Naquele exato momento, Jesus não olha para o homem. Jesus deixa o homem e fala: traga meu menino. Quando o menino vem, Jesus expulsa o demônio, cura o menino, e aí ele vai para casa, e o discípulo vai falar com ele assim: por que nós não podemos expulsar o demônio do menino? Aí Jesus vai dizer para ele assim: porque é uma casta de demônios, ou é um tipo, na verdade não aparece casta, aparece tipo de demônio que só sai apenas com oração e jejum. Então, como que a gente resolve o problema de pessoas incrédulas no meio do evangelismo? A gente precisamos preparar. Antes que você vá para o campo evangelizar, você precisa preparar um período anterior a esse movimento de evangelismo, de jejum e de oração. Você precisa orar muito. Você deve pedir a Deus as almas da rua que você está indo. Você deve pedir a Deus as almas do bairro onde você está indo, para que Deus trabalhe nessa área, para que quando você anunciar a palavra acha guarida no coração, uma terra fértil, na verdade, para que essa pessoa se arrependa e creia nas boas novas, tá bom? Então, como é que eu entendo? Agora eu vou te falar o tipo de pessoa que você vai encontrar no campo evangelístico, nas ruas onde você estiver, na cidade onde você estiver. Qual o tipo de pessoa que eu vou encontrar? E como eu vou lidar com cada tipo de pessoa? Porque existe, no mínimo, 3 tipos de pessoa, e cada tipo de pessoa tem uma cultura emocional diferente uma da outra. Então tem família que você vai encontrar com culturas emocionais diferentes. E o texto base que eu vou usar para isso é o texto que se encontra em Provérbios, no capítulo 1, versículo 22, que vai nos dizer assim: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E até quando, ó escarnecedores, deleitar-se-ão em vossos escárnios? E vós, ó tolos, até quando odiareis o conhecimento? Então, meu amado, aqui em Provérbios está falando sobre 3 tipos de pessoas que você vai encontrar quando você estiver evangelizando. E esses 3 tipos de pessoas, a gente tem que separá-los e observar cada uma e cada função que elas trabalham, para você saber lidar e saber apregoar uma palavra, para que possa essa palavra realmente entrar no coração dela e o Espírito Santo a convencê-la que ela precisa de um Salvador. Quando eu falo da pessoa simples, pessoas simples são pessoas que geralmente são aquelas pessoas que se encontram em regiões menos favoráveis em questão de tecnologia, menos favoráveis em questão de conhecimento. E essas pessoas, a maioria das vezes, vêm de zona rural. E elas então vai ter um tipo de
estado emocional ou de cultura emocional que está relacionado com uma cultura emocional diferente das outras. Porque o simples, na maioria das vezes, quando você encontrar essas pessoas que são simples, são pessoas que estão vindo de regiões que têm a tecnologia menos favorecida, pessoas que vêm de regiões de zona rural, pessoas que têm um comportamento diferente das demais. Então, quando você encontrar uma pessoa simples, dificilmente ela entende alguma coisa sobre Jesus, dificilmente ela vai entender alguma coisa sobre morte, sobre ressurreição, ela vai entender alguma coisa sobre algum tipo de religião. São pessoas, vamos dizer assim, mais tranquilas e são mais propícias, com mais facilidade para evangelizar. Porque na maioria das vezes elas não estão impregnadas com nenhum tipo de religião em sua mente. Alguns dizem desse tipo de pessoas simples que são católicos, mas não são praticantes, são católicos porque nasceram e foram batizados. Mas não quer dizer que eles são católicos, que eles não são praticantes. São pessoas simples e elas vão desenvolver uma cultura emocional chamada uma cultura sobre vergonha e honra. O que seria essa cultura emocional vergonha e honra? Seria algo do tipo que a pessoa ela vive de acordo a envergonhar os seus, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um filho que nasceu nessa cultura simples, que desenvolveu a cultura emocional da vergonha e honra, é um tipo de menina que está com 18 para 19 anos, ela não vai pegar um namorado e vai levar para casa dos pais para se relacionar com ele lá. Porque ela tem medo de desonrar os seus pais. Ela tem medo de trazer vergonha para a família. Então, esse tipo de família que carrega essa cultura emocional, são pessoas que quando você chega para evangelizar para eles, eles vão sempre sentar com você para conversar. São as pessoas que vão dar mais atenção para o evangelista. Na maioria das vezes, eles te chamam para tomar até o mesmo café. E eles vão contar sobre a sua família, vai contar sobre a sua vida. E você que vai estar ministrando a palavra, evangelizando, você precisa ter paciência com esse tipo de pessoa e ouvi-lo até que ele termine de falar tudo que ele tem para falar. Quando você estiver ouvindo essa pessoa, você vai estar pegando ganchos e vendo o assunto que ela está comentando para você aplicar Jesus dentro daquela informação que ele está te oferecendo. Então você fica ligado no que ele está falando. Enquanto a pessoa estiver falando, você vai pincelando o que ela está falando e vai aplicando Jesus na forma dela viver, na cultura que ela está vivendo, e você vai ter êxito naquilo que você está fazendo como um bom evangelista. O outro tipo de pessoa que você vai encontrar é os escarnecedores. Esse tipo de pessoas escarnecedoras, elas têm prazer em escarnecer. Então, na maioria das vezes, quando você chegar para falar de Jesus para elas, elas vão se apresentar para você dizendo que isso não é verdade, isso não tem muita veracidade. São pessoas que vão querer zombar ou escarnecer daquilo que você está falando. Elas vão ter uma cultura emocional que acompanha a inocência. O que é isso? São pessoas que, quando elas fazem algo de errado, elas se sentem tão culpadas e elas não precisam de ninguém para resolver o problema delas. Elas vão lá, elas mesmas, e tentam resolver para se sentir inocente naquilo que ela foi culpada. Vou te dar um exemplo rápido e prático. Se for uma pessoa que sofreu um acidente, ou ela cometeu um acidente, e ela precisa quitar a dívida do automóvel que bateu nela, que ela estava errada, ela não vai procurar ajuda de ninguém. Ela mesma vai lá e vai resolver o problema sem que ninguém saiba. Então ela mesma quer justificar os seus meios através dos seus próprios atributos. São pessoas que, às vezes, elas carregam este tipo de escárnio. Elas vão dizer, eu não preciso de um salvador. Eu não preciso que ninguém salve por mim. Eu mesmo vou arrumar um jeito de eu resolver a minha situação. Então esse tipo de pessoa, você precisa ter cuidado quando você for evangelizar. Na maioria das vezes, elas não vão te ouvir. Na maioria das vezes, elas vão tentar trazer para você coisas relacionadas à sua própria religião e vai te confrontar naquilo que você está falando. Então, evangelista, se você não estiver preparado com a palavra que você vai pregar e você encontrar um escarnecedor, é bem provável que ele vai tentar te humilhar, ele vai tentar te trazer para você palavras que vai te magoar. Então, você precisa estar preparado para encontrar esse tipo de pessoas que são escarnecedores. Elas são pessoas que não dão muito acesso, elas não dão muita facilidade para você falar com a palavra. E a maioria delas são pessoas que talvez viveu no meio evangélico e por frustrar com alguma pessoa, frustrar com a igreja, ela coloca-se uma crosta nela mesma, ela coloca uma escama nos seus olhos e confronta todo mundo que chegar para evangelizar, tá bom? Então você tendo paciência com essa pessoa, você vai conseguir também trazer para ela uma palavra tranquila. O que eu te falo? Se você não é escarnecedor, dê ouvido a ele. Escuta o que ele está falando e não dá uma palavra, vai embora. Na próxima vez quando você voltar, você deixa ele falar de novo. Vai chegar um tempo, você orando por ele e indo até ele, que ele vai parar para te ouvir. Quando ele parar para te ouvir, aí você realmente
coloque as palavras de Cristo no coração dele. E o Espírito Santo fará o resto, tá bom? E o terceiro e último tipo de pessoa é o tolo. O que é o tolo? O tolo são aquelas pessoas que elas não sabem nada relacionado ao Evangelho e dizem que sabem. E esse tipo de pessoas, toda vez que você for evangelizar ela vai tentar te evangelizar. O tolo, ele não quer ser evangelizado, o tolo, ele quer te evangelizar. Então, toda vez que você for falar de Deus para eles vão dizer, não, eu sirvo a Deus, eu conheço a Deus, inclusive eu faço isso, faço aquilo. Então, esse tipo de tolo são pessoas que têm pouco conhecimento. O conhecimento para elas é um pouco privado, e elas não estão afim de adquirir conhecimento. Onde você vai encontrar essas pessoas? São pessoas mais pacatas, são pessoas mais vulneráveis a viver debaixo de influências de culturas pagãs. Como assim? A cultura emocional que essas pessoas vão ter é o medo, cultura do medo, cultura do poder. Por eu ter medo, eu procuro poder para resolver meu tipo de medo. Quero dar um exemplo? São pessoas que procuram necromantes, tá bom? Pessoas que procuram necromantes. São pessoas que procuram gente que mexe com ritual de magia negra. São pessoas que procuram benzedeiras, pessoas que procuram feiticeiros para resolver os seus problemas. São esse tipo de pessoas que eu estou. Eles não têm conhecimento, eles não querem adquirir conhecimento, e eles acreditam que o benzedor, que mexe com ritual, que joga búzios, que joga tarô, até mesmo aqueles homens que se passam por falsos profetas, elas adquirem essas pessoas, esses tolos. Porque eles vão ter eles achando que é um passo de mágica para resolver o problema. Então você vai chegar e encontrar uma pessoa que, quando ela começar a conversar com ela, ela trazer para você esse tipo de informação, dizendo que ela já conhece o Deus que você serve, que ela já tem um Deus que ela serve, o que você deve fazer? Você deve ter tranquilidade, e eu te falo uma coisa, não a confronte. Não tente colocar na cabeça dela que Jesus que você serve é o verdadeiro, porque você vai padecer. Você precisa saber dar um jogo de cintura, lidar com a situação. E quando ela deixar uma brecha para você, que ela sempre vai dar uma brecha, ela vai falar um assunto que ela não entende. Quando ela falar um assunto que ela não entende, aí você vai entrar com um assunto que você entende, que você sabe passar, e vai aplicar Jesus nessa pessoa. E com certeza essa pessoa vai agradar de você e vai te chamar novamente para estar na região, na casa dela, para fazer a visita. Então esses três tipos de pessoas você vai encontrar no evangelismo: o simples, o escarnecedor e o tolo. Então o que você deve fazer? Você deve sempre manter a sua vida debaixo de oração. Você deve sempre manter a escritura como parte da sua vida. Você precisa ler muita palavra para você saber falar as palavras corretas. E você precisa ter paciência para lidar com esse tipo de pessoa. Então você vai nesses cantos, nessas ruas, nessas vielas, nessas cidades, e você não pode simplesmente ir um dia e desaparecer. Porque o nosso problema hoje no Brasil é que o evangelista faz um trabalho evangelista na rua e nunca mais ele volta. Não. Você precisa ir um dia, depois de 15 ou 30 dias você volta de novo naquelas casas que você foi, conversa com aquelas pessoas, agora oferece para elas oração, e com o tempo, quando elas veem que pegou confiança em você, elas vão começar a ir na igreja que você frequenta. Então tenha paciência, vai devagarzinho e você vai conseguir superar essas crises que nós encontramos em nossa cultura, tá bom? Que Deus te abençoe e te prospere em nome de Jesus. Vamos matando aqui.